Você percebeu que a sua digestão não tá tão legal? Talvez as férias, o final de ano, a extrapoladinha, fez você ter alguns sintomas, muito gás, enfamamento, às vezes até algumas alterações do intestino, diarreia, constipação. Talvez você seja essa pessoa que tem alguns sintomas gastrointestinais. Muitos brasileiros têm sintomas gastrointestinais e às vezes com a mudança aí no estilo de vida, uma coisinha ou outra, você acabou piorando as coisas. Eu, inclusive, cuido muito do meu intestino, mas percebi nesse final de ano uma certa sensibilidade um pouco maior a alguns alimentos. E muito estufamento, má digestão. Então eu sempre aplico na minha vida a nutrição para melhorar e para ajudar o meu processo digestivo. É aquela pessoa que fica tendo muito gases e fica soltando uns punzinhos fedidos perto do seu marido ou da sua esposa? Esse vídeo é para você. Então nesse vídeo eu quero dar algumas dicas práticas para você melhorar a sua digestão e ter uma melhor absorção dos nutrientes, qualidade de vida, se sentir melhor após as suas refeições. Então fica comigo até o final desse vídeo e durante o vídeo você vai conseguir pegar algumas dicas muito importantes para melhorar aí e ajudar na sua casa, porque ninguém aguenta. Então, a dica número 1, pensando em digestão, gente, isso é básico, é muito importante. Sempre quando a gente pensa em saúde digestiva, a gente precisa pensar em mastigação. Então, a primeira coisa da vida, mastigar bem, comer devagar. Então, solte os talheres, respire fundo e mastigue. Isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso estômago não tem dentes. Anota aí. Meu estômago não tem dente. Repete isso comigo. Porque às vezes a gente come como se a gente tivesse dente no estômago, não é mesmo? E o processo de digestão no nosso estômago, ele fica muito mais prejudicado quando a gente não mastiga. A gente mandar esse alimento praticamente grosseiro para o estômago dificulta muito a nossa digestão, a quebra desses nutrientes, a absorção. Então, a gente precisa pensar que eu mastigando bem, eu vou facilitar o processo para dar continuidade à digestão no estômago. A digestão, ela começa na nossa boca já. Então, na nossa mastigação, a gente já libera algumas enzimas ali na saliva. Isso já vai ajudando na absorção de alguns carboidratos. Mas a gente precisa entender que é o início do nosso processo digestivo. E ele é importante também. Então, mastigar bem pode te ajudar muito, inclusive a minimizar sintomas de gases. Às vezes você está tendo muito gases porque você não mastiga bem e você engole muito ar enquanto você come, fica falando, blá, 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 ao invés de se concentrar na comida e comer, mastigar calminho, comer devagar, engolir e prestar atenção ali no que você está fazendo. Dica número 2, priorize comidas de mais fáceis de digestão. Então, o que seriam isso? Seriam vegetais mais cozidos, comidas mais morninhas. Então, evite nesse momento, quando você estiver com a digestão muito ruim, perceber que não está se sentindo muito legal, saladas muito cruas, porque acaba sendo um pouco mais difícil nesse processo. Priorize ali legumes, verduras mais cozidinhas, tá bom? Você pode priorizar também nesse processo lanches mais fáceis de digestão também, um mingauzinho de aveia, você pode colocar uma proteína ali de fácil absorção, como, por exemplo, uma proteína em pó mais de fácil digestão, poderia ser um colágeno, que é uma proteína em pó, colágeno hidrolisado, poderia ser uma proteína em pó do whey, um whey de qualidade, ou alguma outra proteína em pó para agregar um pouco mais de proteína, mas que fosse uma proteína de mais fácil digestão também. Uma ideia também bem interessante para lanchinho é o smoothie, né? Smoothies são como se fossem vitaminas, né? Você pode fazer com água de coco, com leite de coco, aquela bebida vegetal mesmo. Tem como fazer em casa também, essa bebida vegetal de coco, é bem legal. Poderia ser outro leite vegetal. Se você não tem intolerância, até poderia ser um leite mesmo, mas se você tiver qualquer sintoma digestivo com relação ao leite, eu diria para você evitar o leite mesmo, até pelo fato de que o leite hoje que a gente tem é muito processado, né? Então, e muitos de nós temos uma certa intolerância ao leite pelo fato de, à medida que a gente cresce, a gente vai perdendo a produção de enzimas digestivas, de enzimas que quebram a lactose, que no caso é a lactase. Isso acaba dificultando um pouco a digestão. Então eu diria para você não priorizar o leite animal caso você esteja
com esses sintomas digestivos, até porque muito provavelmente você tem alguma resposta a esse tipo de alimento só por você ter vindo aparecer nesse vídeo. Dica número 3 é você consumir em pequenas quantidades as suas refeições. Então não faça refeições muito grandes. Você pode comer mais vezes ao dia, refeições menores. E aí, como eu falei, dá atenção para essa comida, comer devagar, mastigar bem, uma quantidade um pouco menor. Porque isso vai ajudar também no seu processo digestivo. Jantar mais cedo pode te ajudar também, principalmente se você tem na sua refeição à noite proteínas animais. Porque a nossa digestão à noite ela é mais dificultada. Então, se você já coloca mais proteínas animais ali, pode dificultar um pouco mais o seu processo digestivo. Então, jantar mais cedo pode te ajudar também nesse processo. A outra dica são estratégias para ajudar na sua digestão. Você pode usar algumas estratégias ao longo do seu dia que facilitem a sua digestão. Então, nisso você pode usar alguns chazinhos digestivos, como, por exemplo, hortelã, erva doce, funcho, gengibre, alecrim. Até tem algumas outras também que você poderia usar. Tem boldo também. Mas pensando mais em gases, assim, poderia fazer um chazinho de gengibre com erva doce. É gostosinho e ajuda bastante nesse sentido. Então você poderia tomar esse chazinho uns 30 minutos após a refeição, ou você pode também fracionar ao longo do dia, fazer um chazinho no meio da manhã, um chazinho no final da tarde, pode te ajudar bastante. Além dos chazinhos digestivos, você pode usar frutas que têm propriedades incríveis, bioativos incríveis, que são digestivas. Então a gente tem o mamão, que tem a papaina, a gente tem o kiwi, a gente tem o abacaxi, que tem a bromelina, que vão ajudar nesse processo de digestão também. Então, às vezes, assim, fez um churrascão lá, e aí ficou empachado. Você pode comer um abacaxizinho depois, né? Não precisa colocar açúcar. Se quiser jogar uma canelinha, joga, mas, né? Deixa o açúcar para comer em um outro momento, num bolo, sei lá. Não estraga o coitadinho do abacaxizinho, não. Oh, tão saudável, tão lindo, tão incrível para você tacar açúcar. Uma dica bem legal para pessoas que percebem que ao comer carne, às vezes nas grandes refeições, se você é essa pessoa, você vai se identificar. Você come, assim, geralmente em grandes refeições, como almoço, jantar, tem muito gases. Muito gases, assim, fica voltando, arrotando, assim, durante muito tempo. Talvez você tenha hipocloridria, tem uma baixa produção ali do ácido clorídrico. Se você toma os omeprazóis da vida, inibidores da bomba de próton, você já tem uma menor produção porque ele inibe a produção de ácido clorídrico, né? E isso acaba atrapalhando a digestão. Então, por quê? Porque o nosso estômago ele foi feito para ser ácido. E se ele não é ácido, a gente não consegue facilitar a digestão e a gente também não consegue proteger esse estômago. Então, acabam passando bactérias que não eram para passar, que eram para morrer ali no estômago, por causa do pH. Então, é muito importante, quando a gente pensa em digestão, a gente ter uma boa produção de ácido clorídrico. Por isso que não é interessante tomar omeprazol a vida inteira. Isso atrapalha muito a nossa digestão e a nossa microbiota intestinal também. Então, isso também facilita, ao longo prazo, uma desbiose intestinal. É um desequilíbrio ali da flora intestinal, das bactérias do intestino, as bactérias boas e as bactérias ruins. Uma dica para pessoas que percebem que tem isso com muita frequência, esses arrotos assim pós-almoço, é antes de almoçar, uns 15 minutinhos antes de almoçar, você acrescentar uma colherzinha ou de limão ou de vinagre de maçã com um pouquinho de água. A gente diz que concentrados são chamados de shots. Então, um concentradinho ali com um pouquinho de água, né? Não vai tomar puro, para não, né, descer rasgando ali, agredir sua mucosa. Mas com um pouquinho de água, ele pode ajudar sim na produção, na secreção ali de ácido clorídrico no estômago. Pode te ajudar na digestão, pode facilitar aí esse processo para você que percebe que tem essa hipocloridria. Além de que, vou deixar aqui mais uma dica bem legal, o vinagre de maçã tem alguns estudos bem legais que mostram que ele reduz a glicemia da refeição. Então, você consumir ele antes da refeição, das principais refeições, como por exemplo o almoço, pode ajudar ele a reduzir a glicemia pós-prandial, pós-almoço. Então, por causa do ácido acético que tem ali nele, ele faz essa inibição dessa enzima
que ajuda na quebra da glicose, a amilase. E isso pode ajudar nesse processo de redução do índice glicêmico dessa refeição. Nesse estudo, inclusive, tinha diabéticos e ajudou muito pessoas que eram diabéticas. Então, é uma dica você ter esse consumo, além da sua digestão, pode ajudar também na glicemia daquela refeição. Reduzindo, então, o índice glicêmico dessa refeição. A resposta vai ser bem melhor dessa refeição toda no seu organismo, evitando aqueles picos glicêmicos muito exacerbados. Uma observação é, se você tem uma gastrite ativa, você perceber como você se sente, né? Fazendo sem estar em jejum, claro. Por quê? Porque algumas pessoas têm muitos sintomas gástricos, como azia, dor epigástrica, que é aquela dor bem aqui no início. E aí, não é interessante que você consuma meios ácidos, porque pode piorar essa cicatrização da mucosa do estômago. Quando a pessoa está com uma gastrite ativa, a gente precisa cicatrizar essa mucosa, a gente precisa produzir, ajudar na produção de muco desse estômago para proteção mesmo. Então, é bem importante cuidar. E nesse caso, você poderia usar chazinhos que podem ajudar também, como espinheira santa, guaçatonga, que são ótimos chás que podem ajudar nessa mucosa gástrica aí. Uma outra dica é evite muito líquido durante a refeição. Então, se você consegue comer sem tomar, nossa, perfeito. Mas se você não consegue, tenta não passar ali de 250 ml, toma pouquinho, porque isso pode diluir o teu ácido clorídrico e piorar a sua digestão. Então, é muito importante a gente comer sem ficar tomando muito líquido durante o processo, mesmo que seja água, que vai acontecer essa diluição. E o último, que parece bobo, mas é muito importante, não comer quando estiver estressado. Eu sei que às vezes a gente não consegue, porque às vezes está no trabalho, se estressa e tem que almoçar, mas a nossa digestão é dificultada quando a gente está estressado. A gente atrapalha o processo ali por estar mais estressado, por estar ali com o cortisol mais à flor da pele. A gente acaba atrapalhando um pouco a nossa digestão. Então, o ideal seria a gente comer mais em paz, mais de boa. Sei que não é a realidade sempre, né? Mas quando você conseguir, quando possível, espera baixar a bola, fala ali com Deus, respira e não deixa esse estresse tomar conta do seu coração e atrapalhar a sua refeição e a sua digestão. Bom, pessoal, as dicas foram essas. Não quero me estender muito, a intenção desse vídeo não é ficar falando 30 anos. Oh, Deus, é tão difícil falar pouco. Mas espero que ajude vocês a melhorar um pouco a digestão aí. Perceba, preste atenção na sua digestão, no seu dia a dia, aquilo que te deixa um pouco distendido, que não te faz tão bem, que solta teu intestino ou prende seu intestino. Comece a se observar, é muito importante a gente dar atenção para nossa digestão. Às vezes a gente não pensa, mas a nossa saúde intestinal é muito importante. Pensando em saúde, qualidade de vida, você já deve ter ouvido falar do nosso intestino, o nosso segundo cérebro. Ele é extremamente importante e ali é absorvido muitos nutrientes, ali é produzido alguns hormônios, inclusive, como a serotonina. Então a gente precisa cuidar do nosso intestino, deixar ele saudável, não ficar agredindo ele, para que, de fato, a gente não tenha esse desequilíbrio na flora, essas doenças intestinais inflamatórias e esse aumento na permeabilidade intestinal, que é como se as células estivessem afastadinhas umas das outras. Isso acaba prejudicando toda a nossa absorção, digestão, acaba passando para o sistema imunológico, para a corrente sanguínea, coisas que não deveriam ter passado, como toxinas, como moléculas grandes que não deveriam ter passado. Então, a gente dar atenção mesmo para o nosso intestino é extremamente importante. Comece com o básico, não se esqueça. Deus abençoe. Curta esse vídeo, comenta, se inscreve no canal. Esqueci de falar tudo isso, mas até a próxima.